tema da minha palestra, eu não sei se todo mundo está conseguindo enxergar, porque acho que o contraste da cor pode dificultar um pouco. Eu vou falar sobre formas de aprendizado e engajamento em projetos de software, né, de desenvolvimento de software. Eu sou a Tatiane, trabalho na Unisys, tem 12 anos que eu estou lá. A minha formação acadêmica é em ciência da computação. Depois eu fiz uma pós-graduação na PUC, em processos de negócio. E eu sou uma pessoa que gosta bastante de inovação. Atualmente eu trabalho na Unisys com BDD, especificação de cenários em Gherkin, especificações funcionais. É um projeto bastante desafiador. E foi a partir desse projeto que nós criamos os cases que eu vou apresentar aqui para vocês. No tema da minha palestra, a gente colocou essa palavra, né, engajamento. Essa palavra ela tem um conceito muito amplo, né? Então, assim, o que tem a ver engajamento com software, né? Diversas palestras aqui tiveram um viés puramente técnico, de codificação, de ferramentas. E aí eu estou aqui para falar de engajamento, né? O que aconteceu? A gente começou a perceber que as nossas maiores dificuldades nos projetos, para o sucesso dos nossos projetos, não eram dificuldades técnicas, não eram dificuldades de linguagens de programação, de habilidades de programação, eram dificuldades relacionadas à motivação das pessoas, pela complexidade do nosso negócio, do nosso sistema. Então, por isso que a gente resolveu dar uma atenção especial para esse tema de engajamento e motivação, e ver como que a gente podia melhorar isso para o sucesso dos nossos projetos. A gente entende assim, que, apesar de ser um conceito amplo, né, um conceito um pouco intangível, que é difícil de medir, a gente entende que as pessoas são o nosso maior ativo. Então, para isso que a gente tem que dar atenção para esse tipo de tema. E aí, o que a gente fez? A gente foi estudar um pouco mais sobre como a gente poderia aumentar esse engajamento e a motivação nos projetos. E fomos aprender um pouco sobre gamificação, que é o uso da técnica de jogos em qualquer tipo de situação, em projetos e fora também do ambiente de projetos de software. A gente tem diversas empresas, né, instituições que usam esse conceito. Por exemplo, a gente tem programas de milhagem, a gente tem DOTS, a gente tem, para quem gosta de esportes, né, tem o Strava. Alguns têm uma bonificação vinculada, outros não têm, né? São aplicativos que incentivam a competição, mas só de uma forma só a incentivar as pessoas a melhorarem, não necessariamente incluindo um caráter de pontos ou de bônus, e que funcionam bastante. E a partir desse conceito a gente pensou, poxa, como que a gente pode usar isso nos nossos projetos para a gente melhorar o nosso engajamento e a motivação dos nossos times? E aí, dentro de todo esse conceito, a gente percebeu que somos pessoas, então temos um lado cognitivo, temos um lado psicológico, que é muito afetado quando a gente se coloca diante de um contexto de competição ou de um contexto onde a gente pode obter uma bonificação. E aí, diante disso, a gente criou 2 cases usando essas técnicas. Um deles vinculado à questão de prazo e qualidade das entregas e outro vinculado ao compartilhamento de conhecimento, que era uma coisa que a gente precisava endereçar, especialmente pela complexidade do projeto, por pessoas novatas no time, né, estagiários, enfim, pessoas que estavam se deparando com aqueles desafios e estavam tendo dificuldade de se integrar. O Game of Teams, ele foi um projeto onde a gente usou a gamificação baseado nas métricas e bonificação, e os jogos do conhecimento foi a partir de brincadeiras. Brincadeiras simples, talvez alguns conheçam, outros não, mas que foram bastante eficientes para a gente endereçar o que a gente precisava. O Game of Teams, pessoal, foi um projeto para um banco, né, da indústria financeira do Brasil. Ele foi um projeto que tinha um tamanho de 12 mil pontos de função contratado. Ele foi basicamente desenvolvido em Java, mas ele teve outras tecnologias também. A gente usou
um framework ágil, né? Na verdade, todo o mindset ágil começou muito fortemente nesse projeto, a divisão por histórias de usuário, a gestão de backlog prevendo entregas contínuas. Então, foi um projeto que a gente conseguiu aplicar um tanto de coisa nova. E isso também trouxe uma motivação diferente para o time. E esse contrato, ele tinha uma característica, foi negociado com o cliente, que se a gente entregasse antes do prazo, a gente tinha uma bonificação, e era uma bonificação financeira. E, por outro lado, se a gente atrasasse a entrega, a gente tinha que pagar multa. E aí, a gente percebeu que isso podia ser uma coisa, um ganho não só para a empresa, mas também um ganho que fosse refletido no time. E aí foi definido, né, esse jogo, o Game of Teams, que a empresa falou assim, não, tudo bem. Então, se a cada entrega antecipada eu ganho, por exemplo, R$100, eu vou ficar com R$50 e R$50 vai ficar com o time. Então, isso foi uma coisa que a gente pôde usar dentro das regras do contrato, foi bem interessante. E para a gente não comprometer, né, porque no desenvolvimento de software a gente tem aquela tendência assim, então se eu tenho que entregar rápido, eu não preciso me preocupar muito se a minha funcionalidade, se a minha entrega está correta, se não está. A gente entrega do jeito que está e depois a gente corrige. Aí, para endereçar isso, o contrato previa multa se a gente entregasse antes do prazo, porém com defeitos no software. Então, como que foi feito a regra desse jogo? Cada time obtinha pontos, né, por essa entrega antecipada. A gente criou uma moeda no jogo, né, que são os GOTS, a sigla do nome do jogo. E, para não deixar as pessoas dos times caírem na zona de conforto, elas tinham que alcançar, no mínimo, 25 GOTS para ter direito à bonificação. Desde que não tivessem defeitos, obviamente, né? E quando eles atingissem essa pontuação, parte da receita, né, da bonificação que a empresa ganhava era dividida com o time, né? Foi definido também a questão do uso dessa bonificação de uma forma, digamos, de acordo com as regras da empresa, né? Por exemplo, você não podia pegar o dinheiro e tomar todas no botequim. Você tinha que usar num contexto mais, digamos, comer uma pizza, ir para uma hamburgueria com o time. Mas, assim, é impressionante como que esse tipo de coisa, apesar de parecer muito simples, traz um cenário diferente para as pessoas, né? Isso gera uma integração muito grande, uma colaboração com todo mundo, de compartilhar conhecimento, de correr atrás mesmo daquela meta e para depois ter esse benefício financeiro, né? Foi muito interessante os resultados que o Game of Teams trouxe para a gente. Sempre que chegava algum reporte do cliente com relação a um bug, né, algum defeito, alguma coisa que aparentemente não estava de acordo, as pessoas começaram a analisar de uma forma mais criteriosa, porque assim como os bugs, a eles eram aplicados penalidades, quando a gente fazia melhorias, a gente tinha bonificação. Então, todo mundo tinha mais cuidado para avaliar se realmente algo que foi reportado como um defeito era realmente um defeito ou se era uma melhoria. E aí isso também começou a ser medido e trouxe mais engajamento ainda para as pessoas. Com isso, né, obviamente, a gente conseguiu uma margem de negociação, porque isso não quer dizer que tudo era mil maravilhas, tinha situações em que a gente precisava negociar prazo, precisava negociar alguma coisa de escopo, e ainda assim o cliente não via aquilo de uma forma assim, não, toda vez você vem negociar comigo um prazo, porque você nunca entrega, né? A gente sempre buscava entregar no prazo, e aí a gente tinha uma margem para negociação. Não ficava aquela coisa assim, vocês nunca entregam. Toda vez você vem negociar comigo o prazo. Então, a gente conseguiu margens de negociação melhores. Teve a questão do aumento das receitas em função da diminuição dos bugs, né, e o aumento das melhorias, e a ampliação do espírito de equipe do time, né, porque você sempre colocava uma meta e, a partir dessa divisão financeira, né, que a empresa fez, isso gerou bastante motivação.
tinha o top 5, né? Era divulgado nos painéis da empresa, quem que estava na frente, então isso foi bem bacana. O segundo case, pessoal, e aí eu tenho muito orgulho de apresentar isso aqui para vocês, porque talvez foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz durante a minha carreira, apesar de ser ter um caráter de brincadeira. Foi uma coisa muito legal. Essa foto é da última rodada que a gente fez no início do ano, com o time. E o que foi os Jogos do Conhecimento? Eu me deparei com uma situação, eu faço muita mentoria nesse projeto, né? Com pessoas novas e como o sistema é muito grande, são mais de 1000 funcionalidades. Então, de repente, a gente se depara com uma situação que a gente precisa aprender algo rápido para atender uma demanda do cliente. E aí, percebendo a dificuldade das pessoas desse aprendizado, né, eu me deparei com uma situação que eu precisava mudar a forma de fazer essa mentoria e de fazer as pessoas terem mais interesse em aprender. Essa solução, pessoal, na qual foi aplicado os Jogos do Conhecimento, é uma solução de alta complexidade. São mais de 1000 funcionalidades, conforme eu falei. É um outro contrato, porém, para o mesmo cliente, que é da indústria financeira. A gente tem um time extremamente heterogêneo, né, porque é um sistema que tem muito legado, né? Ele é um sistema que começou, sei lá, em 1980, então ele tem mais de 30 anos de evolução. A gente tem a parte de dev, que são as novas features, as novas coisas que o cliente precisa. E a gente tem uma parte de ops, né? Porque ele já está em produção há muito tempo. E ele tem uma alta criticidade, então são volumes financeiros expressivos. O erro pode gerar uma notícia na mídia, vai comprometer a imagem do cliente, comprometer a nossa imagem. Então a gente falou assim, poxa, nós precisamos endereçar essas necessidades de aprendizado. Que, como eu disse, não eram aprendizados técnicos, e sim aprendizados da solução. Essa curva, a gente também percebeu que era muito lenta, né? As pessoas tinham demoravam muito para poder aprender e produzir no nível que a gente precisava. E aí, um dia, assim, olhando alguma coisa no LinkedIn, pesquisando sobre coisas novas, né? Como eu disse, eu gosto muito de inovação. Eu pensei assim, gente, por que a gente nunca fez uma brincadeira, né, com todos os conceitos que a gente precisa que as pessoas assimilem dentro da empresa mesmo, né? Por que a gente não faz alguma coisa de jogo, né? Eu estava lendo sobre gamificação e eu vi que se encaixava perfeitamente. Existe um jogo que chama Imagem em Ação, e foi nele que eu me inspirei para criar a primeira rodada, né? Que os jogadores distribuem as cartas. E aí, através de mímicas e, enfim, de dicas, as pessoas adivinham a carta do outro, né? Tinha um bar aqui em Belo Horizonte que tinha esse jogo há um tempo atrás. E aí eu criei o Ação, né? Que foi um sucesso, assim, a primeira rodada. A quantidade de feedbacks positivos que eu recebi foi, assim, gigantesca. Foi uma coisa surpreendente. A gente ficou uma tarde toda, dividimos os participantes em times. Né? E aí eu fui atrás da alta gerência, né? Porque foi uma locação de 20, 30 pessoas, né? Uma sexta-feira a tarde toda, uma coisa que tem um custo, mas felizmente eu consegui esse patrocínio e montamos, né, todo o esquema do jogo, os temas. Eu escolhi temas da solução para serem trabalhados através dessa dinâmica de desenho e adivinhação. E foi assim, um barato, foi muito legal. Depois a gente fez a segunda rodada, que foi com outro módulo do sistema, e aí eu já, pelo sucesso que fez, né, os times de outras filiais, a Unisys é uma empresa que tem várias filiais no Brasil, tem filiais no mundo todo, então as filiais de Brasília, do Rio e São Paulo começaram a me ligar, a gente também quer participar, como é que é e tal, a gente gostou muito e tudo, e aí a segunda rodada a gente já usou formas em que as pessoas remotas também conseguiram participar. A gente usou o Kahoot, que é um aplicativo muito interessante, depois vocês podem pesquisar. Você consegue fazer quiz, e ele tem música, ele tem cores, ele é sensacional. Todo mundo gostou. E aí, uma coisa que a gente sempre tem em mente para os Jogos do Conhecimento é fazer
Manter o fator surpresa. A cada rodada, a gente coloca um fator surpresa para que as pessoas tenham interesse em saber. Ah, vai ser o quê? Vai ser desenho, vai ser filme, né? Na segunda rodada a gente fez o filme mudo. As pessoas receberam os temas e tiveram um tempo para poder bolar um filme mudo, curto, para que um adivinhador adivinhasse aquele tema, né? E depois a gente fez um ranking, quais foram os mais criativos. Então, assim, é muito surpreendente. Até as pessoas mais retraídas com esse tipo de brincadeira se soltaram e gostaram bastante. Então, a gente sempre tem essa preocupação de ir atrás de uma forma, né, de surpreender. Esse tipo de surpresa ali na hora, as pessoas se preparam, a gente divulga o material previamente, para que elas possam se preparar, mas elas nunca sabem o que é. Então, elas chegam lá e falam assim, será o que vai ser hoje? Né? É uma forma também de fazer, de integrar as pessoas, né? Como eu disse, são muitas funcionalidades que temos no sistema. Então, às vezes, eu preciso da ajuda de alguém para entregar a minha parte. E nesse jogo, as pessoas tiveram a oportunidade de se conhecer de uma forma leve, mas séria também, né? Então, ela já sabe, essa pessoa aqui conhece desse modo, deixa eu lá pedir a ajuda dela, já teve aquela quebra de gelo. Então, isso para quem está entrando na empresa é sensacional. Assim, eu tive feedbacks muito bacanas da pessoa se sentir incluída, se sentir acolhida, né? E já saber o caminho das pedras para ir atrás do conhecimento. Então, foi bem interessante. A partir da segunda rodada, com o uso dessa ferramenta que eu falei para vocês, o Kahoot, a gente conseguiu fazer uma pontuação individual e também por time. Né? Porque o Kahoot você coloca lá o participante, você loga, responde as perguntas do quiz e ele já dá o ranking. Então foi bem interessante também para que as pessoas das outras filiais, né, Rio, Brasília, São Paulo, pudessem participar. E por time, né? Na verdade a gente faz, são 3 etapas o jogo e uma das etapas é o Kahoot. Então depois a gente faz uma pontuação final e divulga no final do jogo. E aí a questão da premiação, né? É muito interessante. Assim como o Strava não tem premiação e ele gera muita motivação nas pessoas para que elas ultrapassem os concorrentes, a gente fez uma premiação simbólica. Então, assim, ninguém ganhou 10 mil reais porque ganhou o jogo. Né? Mas, mesmo assim, na hora que as pessoas se colocam diante de uma situação de competição, parece que é um instinto, né? Um instinto do ser humano, aquele viés psicológico da gamificação, torna aquilo extremamente competitivo. Competir por aprender, por querer ganhar do outro, de uma forma positiva. Né? Outra coisa que foi bem legal, as pessoas não ficaram inimigas umas das outras por não terem ganhado, vamos dizer assim, muito pelo contrário. E esse quiz do Kahoot, o objetivo dele não é as pessoas acertarem tudo, mas se depararem com questões que depois vão levá-las a buscar um conhecimento mais aprofundado naquele assunto. Né? Porque 4 horas, muitas vezes, não é suficiente para você adquirir um conhecimento em profundidade. Uma forma da gente avaliar, né, essas dinâmicas que a gente fez, principalmente os jogos do conhecimento, foram questionários, né? A gente fez uns questionários de avaliação, e as pessoas realmente reportaram que aumentaram o conhecimento nesses módulos, e aí o conhecimento é de negócio e também de sistema, né? Conforme eu comentei inicialmente, pela complexidade e por todas as integrações que tem entre os módulos, é muito difícil para as pessoas que estão chegando e às vezes para quem está começando a trabalhar num módulo novo, entender tudo aquilo. Tem uma parte complexa de configuração, coisas financeiras, né? Então, foi muito interessante que as pessoas realmente tiveram essa percepção. Outro feedback interessante que a gente teve foi a questão do engajamento para novos aprendizados, ou seja, a pessoa foi ali, eu não entendi como que funciona tal parte, deixa eu procurar tal fulano, né? E já criou um canal com aquela pessoa. As pessoas deram sugestões de para novas rodadas de brincadeiras. Então, por exemplo, vamos fazer um jogo de tabuleiro humano, vamos fazer a própria forca, né? Foi indicação dessas pessoas. Então, assim, foi bem interessante. A gente conseguiu, o objetivo nem era tanto essa questão da integração, né? Mas diante de todos esses feedbacks, a gente percebeu também essa integração do time, né? Conforme eu comentei. E a questão da inovação, né? Porque as pessoas tiveram oportunidade de
se deparar com temas e discussões assim, fora da zona de conforto delas, né, num ambiente diferente, e elas tiveram oportunidade de ter insights para melhorias, para coisas novas, para novas features. Então, todas essas questões foram frutos disso que a gente, na verdade, nem esperava, mas foi bem interessante. Eu coloquei aqui um texto, né, que foi obtido desse questionário que as pessoas colocaram. Então, assim, é muito perceptível como que as pessoas gostam e traz uma energia, né? Então, elas já falam, não, que dia que vai ter outro, né? A gente está fazendo 2 por ano, cada semestre é um módulo diferente, e aí, na hora que acaba, está todo mundo assim, polvorosa, agitado, querendo fazer um tanto de coisa, não, vamos fazer isso, me dando um tanto de ideia. Então, assim, é uma coisa surpreendente, é uma coisa simples que traz um resultado bem bacana. Aqui é um outro, né? A gente tem diversos textos desse, só que, enfim, não dá para trazer todos, né? Mas são basicamente situações de querer fazer mais e usar essa coisa da brincadeira, né? Isso nos torna mais leves, mais à vontade para poder quebrar as barreiras. Então, você pode ser disruptivo, você pode ter ideias. Então, assim, é uma dica que fica, assim, é muito interessante, façam nos times de vocês e serve para qualquer tipo de aprendizado. Esse ano a gente ainda deve experimentar conhecimento, outros tipos de conhecimento, não precisa ser só conhecimento de sistema, né? Dar para fazer de coisas novas. Eu quero fazer sobre conceitos de inteligência artificial, dá para fazer. Eu quero investir em outra coisa, né? Em outro tipo de conhecimento. É uma forma interessante, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Como que está nosso tempo aí? Se vocês tiverem interesse em nos conhecer nossas oportunidades, depois deem uma olhadinha. Se alguém tiver alguma sugestão também, algum comentário. Teste. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tá? Continua me ouvindo? Tatiane? Quem quer fazer a pergunta? Você continua me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Oi, 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 oi. Você falou... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi, teste, teste. Oi. Tá ouvindo? Teste. Oi. Testando, testando, testando. Testando. Teste. Teste, teste. Teste. Ouvindo? Você comentou bastante sobre os resultados que você teve e assim, o processo, né? Mas como é que foi assim, uma etapa anterior? Conseguir esse espaço dentro da empresa, conseguir
vender essa iniciativa de aplicar a ideia de jogo, de aplicar a ideia de competição para a aquisição de conhecimento? Porque, assim, acho que me parece que a maior resistência, acho que é o primeiro passo, assim. Então, como é que foi esse início para implantar esse processo aí? Oi? Tá ouvindo? Então, no início, foi um pouco difícil. Só que o que eu fiz? Principalmente com relação aos jogos do conhecimento, né? Porque fui eu que criei esse jogo. Eu fiz um teste com todos eles. Eu peguei uns desenhos. Eu não sei desenhar, mas eu peguei um tanto de papel, peguei um lápis. Eu falei assim, eu vou fazer um desenho para cada uma dessas temas que eu quero endereçar nesse jogo. E eu vou mostrar, são 3 gerentes lá. E mostrei para cada um deles. E aí, assim, eles gostaram muito, entendeu? Porque eles se viram no papel, eles se viram desafiados a adivinhar o que era aquilo. Aí ele ficou assim, mas esse bonequinho, o que será que é isso? Ah, isso daqui é um carrinho de pedreiro. Então, assim, eu coloquei eles numa situação de desafio em relação àquilo, né? E, na verdade, assim, esse problema do conhecimento já é um problema que sempre precisou ser endereçado, entendeu? Só que do jeito que estava antes, não estava funcionando. Ah, eu vou fazer um repasse com você, então vamos sentar aqui, vou ficar aqui 2 horas falando na sua cabeça. Não vai funcionar, entendeu? Funcionava pouco, né? E aí, assim, a gente via que as pessoas que chegavam no projeto não se sentiam incluídas. Elas iam para uma reunião, por exemplo, e elas não conseguiam opinar, elas não sentiam parte do projeto porque não tinham conhecimento, que é um conhecimento realmente muito específico. Então, eu cheguei para eles e falei assim, olha, e aí? Aí, um desses gestores falou assim, olha, a ideia é boa, vamos evoluir. Aí, eu fui, pesquisei sobre isso, né, trouxe casos, exemplos do mercado, e aí eu falei assim, olha, isso aqui é interessante, fiz uma estimativa de custo, né, a questão, porque as pessoas têm que estar presentes durante 4 horas, né, então, assim, elas vão sair dos seus projetos para estar lá na brincadeira. E aí, eles resolveram fazer um piloto, vamos fazer. E aí, assim, foi um sucesso. E é diferente eu chegar lá com um relatório e falar assim, olha aqui, como que ficou legal. É impressionante, as pessoas saem tão agitadas, tão empolgadas, falando tanto, que eu não precisei falar nada. Eles falaram assim, nossa, foi um sucesso, né? Eu falei, acho que o pessoal gostou. É impressionante. Então, assim, foi mais nesse sentido. A questão da premiação foi uma premiação simbólica, então não teve tanto problema de custo, né? Porque muitas vezes é o maior entrave que a gente tem. E aí, para as demais rodadas, já foi mais tranquilo. Alguém mais, pessoal? Algum comentário? Não? Bom, então, muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção. Finalzinho, né? Está todo mundo cansado, doido para tomar cerveja. Agradeço. Se alguém quiser depois conversar comigo sobre qualquer coisa, enfim, trocar uma ideia. Isso aqui tudo pode ser, digamos, se inspirado, são coisas bem tranquilas, essas brincadeiras. E desejo sucesso para todo mundo. Muito obrigada.